E aí, moçadinha, tudo jóia? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de gramática e de interpretação textual, mas hoje a gente já vai começar assim, ó, com o pé no peito, tá, gente? Acentuação gráfica de acordo com a nova ortografia. Muita coisa mudou de 2016 para cá, eu vou te dizer, ó. Eu estava estudando em 2009, entrei na faculdade em 2006. Então a nova ortografia estava borbulhando enquanto eu era professor, eu era um professor em formação ainda. O que aconteceu? Eu tive que, naquele meio período, naquele meio tempo, ir me familiarizando com toda essa mudança de ortografia, mas graças a Deus as coisas vão se encaminhando. A geração que hoje está para entrar no Enem tá super tranquila, super familiarizada, só que não, né? É nós aqui, ó. Super familiarizada com a nova ortografia, mas quando se trata de acentuação gráfica, às vezes dá uma dorzinha de cabeça, né? Mas hoje a gente vai desmistificar isso aí tudo, você vai arrasar naquela prova. Vamos que vamos? Vamos lá então, Creuzabeck. Acentuação gráfica de acordo com a nova ortografia. Eu preciso saber de alguns conceitos básicos, tá? Tia Maricleia lá do ensino fundamental 1 falava, o que que é oxítona, o que que é paroxítona, o que que é proparoxítona. Nesse ponto aqui eu acredito que elas não tenham errado, mas em outros elas erravam bastante, tá? Do tipo assim, o que que é substantivo abstrato? Ah, é tudo aquilo que não pode pegar. A gente não vai nessa, não. A gente vai chegar nessa aula, então guarda isso na goiaca que substantivo abstrato não é aquilo que a gente não pode pegar, tá? Ou aquilo que a gente não pode ver, né? Tem outras questões que a gente tem que trabalhar. Mas nesse ponto aqui, a tia Maricleia lá do Ensino Fundamental 1 falou numa boa. Oxítona é o quê? É a palavra que tem na sua última sílaba a sua sílaba mais forte, né? A sua tônica. Como, por exemplo, as palavras aí que vocês têm disponíveis para você. Bambu, tá vendo? Aprendi, sofá, café. Bem fácil de encontrar essas situações aqui, né? Tudo tranquilo? Sossegado? Partindo para a próxima, então. Oxítona é a palavra que possui na sua última sílaba a sua tônica, a sua parte mais forte. Combinado? Vamos para a próxima, então. O que é paroxítona? Paroxítona, então, partindo do pressuposto de que oxítona é a última sílaba, ou de trás para frente a sílaba número 1, a paroxítona é a penúltima sílaba como sílaba tônica, ok? Ou a de trás para frente a sílaba número 2, beleza? Como nos exemplos aqui observados, ó, lápis, menos, caráter. Aí você sempre conta de trás para frente para que essa conta não se perca, beleza? Mistério. Aí tem gente que fala, mas não é mistério, gente. É um boné velho esse negócio, sabe por quê? Porque aqui a gente chama de ditongo, algumas palavras, né? E a regra se aplica porque, enfim, o ditongo é aparente, parece uma proparoxítona, mas lá em Portugal isso daqui é uma proparoxítona, tá? Mas vamos se prender aqui ao português brasileiro, tá? É uma paroxítona com ditongo no final. E tórax, como nesse último exemplo aqui. De trás para frente, a segunda sílaba ou a penúltima sílaba como a sua tônica. Tranquilo? Sossegado? E proparoxítona, por sua vez, é a antepenúltima sílaba como sílaba mais forte, como a sua sílaba tônica. Ou de trás para frente, a sílaba número 3. E essas são as únicas possibilidades de tonicidades vocabulares, tá bom? Ah, professor, você falou de oxítona como a sílaba última, a paroxítona como a penúltima e a proparoxítona como a antepenúltima, ou número 3 de trás para frente. Mas e se for a sílaba número 4? Aí eu digo para você, não existe caboclinho. A estrutura fonética da língua portuguesa não abriga uma quarta sílaba de trás para frente ou antes da antepenúltima como sílaba tônica. Isso é totalmente impossível. A palavra pode ter 20 sílabas. Sempre uma das três últimas é que vai ser a tônica, tá? Pneumo ultramicroscópico sílico vulcânico niótico é uma proparoxítona. Então não interessa quantas sílabas tem a palavra. Sempre é uma das últimas três ali que serão as sílabas tônicas. Beleza? Então aqui nós temos o exemplo do áspero, do péssimo, do âmago, do íntimo e do gélido. Beleza? Até aqui vocês estão me acompanhando tranquilo? A gente não parou por aqui na parte de conceituação, tá?
A gente precisa conceituar mais um pouquinho. E entramos num terreno um pouquinho mais pantanoso, não é mesmo? O que que é ditongo? Ditongo, gente, é quando dentro de uma mesma sílaba eu encontro uma vogal e uma semivogal. Não necessariamente nessa mesma ordem, pode ser uma semivogal e uma vogal, beleza? Como nós encontramos aqui, ó, no água. Lembrando que só voltando um pouquinho, gente, vogal é A, E, I, O. Semivogal, I ou U. Por que, professor, que essas são as vogais e essas são as semivogais? Porque essas semivogais aqui, elas são provenientes de consoantes, tá? O I, o Y também tem a mesma origem do J. O U, o W e o V também têm a mesma origem, enquanto A, E e O são genuinamente vogais. Quando eu junto essas duas realidades dentro de uma mesma sílaba, eu tenho o quê? Um ditongo, ou duas palavras que produzem som, duas letras, desculpa, que produzem som. Beleza? Então, água, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Régua, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Sério, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Sibéria, eu tenho uma semivogal e uma vogal também. Eu preciso saber do conceito de ditongo porque algumas regras levam em consideração a colocação do ditongo dentro da palavra. Beleza? Tranquilo? Oxítona, lembro lá que é a última sílaba. Paroxítona, penúltima sílaba. Proparoxítona, antepenúltima sílaba. Ditongo, quando uma vogal ou uma semivogal, desculpa, uma vogal e uma semivogal estão dentro de uma mesma sílaba. Beleza? Continuando, o que é um hiato? Nossa, professor, você está trazendo uns conceitos antigos aí, hein? Pelo amor de Deus, eu nunca achei que para estudar e para passar numa prova do Enem eu teria que saber isso. É bom que se diga, gente, que você não vai responder uma pergunta, tá? Ah, o que é hiato? E lá vai ter 5 alternativas que você precisa saber. Mas, na hora de produzir, por exemplo, uma redação, se você não acentua corretamente, se você não domina o conceito de ditongo, de hiato, da tonicidade, você provavelmente vai cometer algum deslize na hora da sua redação. E isso vai tirar pontos preciosos da sua prova. E o nosso foco aqui é o quê? 800 pontos. Então vamos para cima. Hiato é quando há um encontro vocálico dentro de uma realidade vocabular, mas elas estão em sílabas diferentes. Exemplo, Raul. Ó, nós temos um encontro vocálico na palavra genuína aqui, né? Mas quando eu faço a separação silábica, uma vogal fica para um lado e a vogal outra fica para o outro lado. A miúde, gente, eu adoro essa palavra porque Vinícius de Moraes fez o soneto do Amor Total, né? Em que ele fala: "E de te amar assim muito e a miúde é que um dia, de repente, em teu corpo hei de morrer, de amar mais do que pude." E o a miúde é uma palavra que até ouvi esse soneto do Amor Total, eu nunca tinha ouvido falar, procurei no dicionário, eu falei: "Nossa, a miúde é repetidas vezes e profundamente ao mesmo tempo, né?" Então, I e U, embora sejam duas semivogais, elas estão ali. Existe um encontro vocálico, mas eles estão em sílabas diferentes. Um hiato. A própria palavra hiato é um hiato. Olha que doideira. Hiato aqui, ó. E rio. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo só para facilitar o conceito de hiato. Eu, talvez, deu para perceber assim pela minha personalidade talvez um pouco mais caricata, eu gosto muito de maratonar séries, eu gosto de acompanhar as séries. E quando você se sente órfão de uma determinada série em que a temporada acabou agora e você sabe que só no ano que vem essa temporada, desculpa, uma outra temporada dessa série vai aparecer de novo na listinha do seu streaming. Você pode até ver nas críticas cinematográficas que se trata de um período chamado de hiato, né? O hiato de Game of Thrones, o hiato de The Walking Dead. Então, é o período em que há uma separação entre uma parte dessa série e a outra parte dessa série. O hiato, então, é a separação em que há entre duas vogais que dentro da palavra estão juntas, mas se separam em sílabas diferentes. Até aqui tranquilo? Sossegado? Então, agora que a gente já sabe o que é oxítona, o que é paroxítona, o que é proparoxítona, o que é ditongo e o que é hiato, agora sim nós estamos prontos para saber, então, as regras que definem
a correção ortográfica no que diz respeito à acentuação. Vamos para cima? Regra das oxítonas. Todas as oxítonas terminadas por E, por A, por O, por ditongo, ó que lindo aqui, por isso que eu expliquei o que é ditongo. E todas as oxítonas que terminarem também por em ou ens, levam acento na sílaba tônica, ou seja, justamente nessas letrinhas que foram colocadas na definição. Exemplo, café. Separemos a sílaba, então, café. Última, penúltima. Qual que é a sílaba mais forte? A última. Perfeito, essa é a sílaba mais forte. Termina por E, A, O, em, ens, ditongo? Sim, termina por E. Então, acento agudo aqui na letra E. Estão entendendo? Estão captando? Sofá não é a penúltima, mas sim a última. Separemos a sílaba. Termina por A, tem A aqui, acento no A. E assim todos os outros exemplos, tá, gente? Curió, então curi-ó. Tem acento aqui no O, porque termina em O, e trata-se de uma oxítona. Combinado? Papéis. Papéis por que, gente, tem acento? Papéis. Porque trata-se de um ditongo seguido de S. Beleza? O S ali simboliza só o pluralzinho, mas é um ditongo seguido de S, finalizando a palavra como uma oxítona terminada em ditongo, acento no S. Também, óbvio que não é também, né? Não precisa, até pareceria um verbo, né? Ah, eu tambo, tu tambes, eles também. Mas também, também. Então, como a última sílaba é a sílaba tônica que termina por em, acento na última sílaba, assim como parabéns, parabéns. Sílaba tônica ens, acento aqui. Facinho, né, gente? Partindo para o próximo, regra das paroxítonas. Essa, na minha opinião, é a regra mais chata do universo. Porque ela é muito longa, ela é muito prolixa. Mas pensa num mantrazinho aqui, ó. Linur chão. Toda vez que você tiver assim, meu Deus do céu, a acentuação gráfica tá me pegando, eu tô ficando tenso. Não toma café. Toma tipo um suco de maracujá e mantra. Linur chão. Essa palavra vai te ajudar, tá, gente? Linur chão. Por quê? L, I, que pode vir seguido de S. N, U, que pode vir seguido de S. R, X, atil ou atil O, seguidos de S também, são acentuadas na sua sílaba tônica, ou no caso, na segunda de trás para frente. Percebam que não são essas as letrinhas que serão acentuadas, tá bom? Lindinhos do titio Raidão. Galera, é na sílaba tônica, é na segunda de trás para frente, na antepenúltima. Veja aqui no primeiro exemplo, ó, útil. Vamos separar a sílaba? Útil. Qual que é a sílaba tônica? A última ou a penúltima? Obviamente que se trata da penúltima. Mas a terminação dela é muito importante. Qual que é a terminação da palavra útil? Termina em L. Terminou em L aqui? Acento na sílaba tônica. Estão entendendo? Eu percebo, gente, no final da palavra, a regra que vai colocar o acento na outra sílaba. Não confundam, tá, gente? A oxítona, ela tem a terminação e a palavra e a sílaba que recebe o acento no mesmo local, enquanto que a paroxítona tem a terminação numa sílaba e a sílaba que vai receber o acento é uma outra, beleza? Não se confundam. Lápis, separemos a sílaba. Lápis. Nós temos aqui o is. Tá na regra, gente, o is? Ó, pode ser o is seguido de s, tá vendo, ó? Então, eu tenho o final como is. Show. É uma paroxítona? Sim. O acento vai aonde? Na sílaba tônica, que é a penúltima. Deu para entender, gente? E assim com todos os outros exemplos. Se você quiser, para um pouquinho esse vídeo, observa todos os exemplos, tá? E aí a gente vai conseguir apreciar tudo com bastante tranquilidade. Mas todos eles aqui, ó, próton, N, terminou com N, sílaba tônica, O, é a penúltima, acento. U seguido de S, U seguido de S.
Segunda sílaba de trás para frente a tônica, acento aqui no O. Tá dando para entender a lógica, gente? Se vocês fossem alunos aí atrás, dava para entender o que eu tô falando? Então, beleza, eu tô felizão. Gente, qualquer dúvida, a gente tá à disposição também por outros canais. Fiquem à vontade, beleza? Partindo para frente, agora uma regra muito difícil, hein, gente? Regra das proparoxítonas. Todas são acentuadas. Ai, que delícia. Né? Depois de um negócio desse, né, em que as regras são completamente malucas, né, com muitas regras e muitos pormenores para serem analisados, nós temos aqui a proparoxítona, em que a terceira sílaba de trás para frente ou a antepenúltima, a regra é simplesmente todas são acentuadas. Olha que coisa linda de se ouvir. Árvore. Última, penúltima, antepenúltima. Se for a antepenúltima, obviamente, ela receberá o acento de maneira inevitável. Árvore, décimo, ínfimo, cálido, dogmático. Tá vendo? Dogmático. Nós temos aí mais sílabas, mas é a antepenúltima que é a sílaba tônica. Então, ela deve obrigatoriamente ser acentuada. Aí, lembra que nós fizemos a definição de hiato? Qual é a regra de acentuação dos hiatos? Quando um hiato tiver um I ou um U e ele for tônico, este deve ser acentuado. Aí, gente, não entra em regra de oxítona, de paroxítona e nem de proparoxítona. Quer ver como isso funciona? Ó, saúde, vamos separar a sílaba aqui, ó. Sa-u-de. Ô, professor, é uma paroxítona terminada em E. Vamos voltar ali na regra da paroxítona terminada em E? Tem alguma coisa aqui, gente, no Linurchão, no PS de Tongo, 1 e 1s, que paroxítona terminada em E tem que ter acento? Não, né? Então por que raios saúde tem acento? Por quê? Eu tenho um hiato aqui, tá vendo? Uma separação entre o A e o U, e esse U é tônico. Ou seja, se eu tenho uma separação silábica em que promova um hiato, e esse hiato for um I ou um U, e esse hiato for tônico, tem que ter acento. Assim como no tra, ido, tá vendo? Esvaído, a, mi, ude. Beleza? Deu para entender? Mas é importante que você faça uma observação muito atenta. Se esse I ou o tônico estiver imediatamente antes de um NH, essa regra não se aplica. Como, por exemplo, em rainha ou bainha. Beleza? Se eu tenho aqui esse famoso encontro consonantal, esse dígrafo aqui, eu não uso acento nesse caso. Combinado? Partindo para frente. E a última regra, regra dos monossílabos tônicos. Gente, ele é praticamente a mesma regra da oxítona, porque monossílabo não deixa de ser oxítona, não é verdade? Mas eu tenho aqui uma coisinha bem simples para explicar para você. Ó. Palavras monossílabas tônicas que terminam por E, A ou O levam acento, beleza? E eu fiz aqui um exercicinho para a gente praticar junto. Todas as notas musicais são monossílabos tônicos. Todas as notas musicais são representadas por monossílabos tônicos. Mas quais dessas notas musicais que são monossílabos tônicos são de fato acentuados? Vou te dar aqui 10 segundinhos para você olhar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não são todos os acentuados. Quais são os acentuados? Vamos nessa? E aí, quais são os acentuados? Dó, por quê? Terminado por O. Ré, por quê? Terminado por E. Mi, não, ó, a pegadinha aqui, ó. Mi não leva acento, porque monossílabo tônico terminado por I, é uma semivogal, né? Não leva acento. Fá, sol, não, terminado por consoante negativo. Lá, porque é terminado em A. E si, não tem, porque é terminado em I, que é o mesmo lance do Mi. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e que a partir de agora você possa bater no peito e dizer assim, ó, redação eu tenho que melhorar muito, mas a parte de acentuação eu não vou mais ratear,
tá? Conta sempre com a gente. Grande abraço do professor Haider e do Instituto Panorama para vocês. Tchau!